Reverso UFES. Eu sou a Liz Souza Raimondi e hoje recebemos em nosso estúdio Marcos Vinícius Santana, historiador e mestre em estudos urbanos, para falar um pouquinho mais sobre os pilares da cultura capixaba, como as paneleiras de goiabeiras e as desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras, né? Muito prazer, muito obrigada por ter recebido o nosso convite de vir aqui. E para começar, eu queria perguntar um pouco mais sobre como e onde surgiu a tradição das paneleiras e como elas conseguiram sobreviver ao processo de urbanização aqui do estado. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando estão vendo esse vídeo. O prazer é meu de estar aqui, é sempre bom, né, falar da cultura capixaba, algo que a gente precisa muito externar. E Goiabeiras em si é um local que desenvolveu uma cultura muito própria, aí já falando do território, para além do ato de fazer a panela de barro, a gente pode ver, por exemplo, a banda de Congo, que se chama panela de barro também. A gente tem ali folias de reis, a gente tem o boi pintadinho, que é muito próprio do local, a gente tem elementos carnavalescos. Então isso se desenvolveu porque foi uma comunidade que por muito tempo ficou relativamente afastada, né? Era afastada da concepção urbana de Vitória, porque a gente tinha até a década de 60 uma formação urbana que só ia até Jucutuquara, por exemplo. Então essa parte norte da cidade era desabitada e era uma área de entrave entre Vitória e Serra. Era sempre o limite continental, então não se sabia se era Vitória, não se sabia se era Serra, e ficava ali naquele meio termo e por muito tempo sofria uma falta de assistência muito grande. Então eles desenvolveram meios, a partir desse isolamento, muito próprio de desenvolver essa cultura. E a panela de barro está dentro disso, né? Já era algo, a gente tem aí relatos de achados arqueológicos de utensílios de barro no Morro de Goiabeiras, uma daquelas elevações de Goiabeiras que vem desde antes da colonização, né? Então, é um saber assim ancestral. E essa resistência urbana, ela acontece a partir do momento que, de fato, o ato de fazer a panela de barro, porque o importante a gente precisa dizer, salientar, é que tanto as desfiadeiras de siri quanto o fazer a panela, né, está diretamente ligado à atividade pesqueira da nossa cidade. E isso diz até sobre o primeiro nome que Vitória teve, né? Vitória, os indígenas chamavam Vitória de Guananira, ou Guanani, ou Guanani, que tradução do tupi para o português seria algo como Ilha do Mel, ou Ilha Doce. E isso é uma alusão à tranquilidade, né? Às riquezas naturais que a ilha ofertava. E isso, obviamente, está diretamente ligado ao mangue, ao canal, que né, dá uma facilidade de pescar. Então é isso muito que fomenta e dá o pilar da nossa cultura, né? E a partir do momento que se reconheceram, né, e aí a gente pode pensar tanto sociedade quanto Estado, nas três esferas, reconheceram a importância cultural das paneleiras de Goiabeiras, as suas peculiaridades. Por exemplo, o barro é tirado do Vale do Mulembá, fica ali naquela região próxima a São Cristóvão, Barreiros, não é de Goiabeiras. O tanino que dá cor à panela de barro não é qualquer um que se pode tirar. E aí estavam tomando alguns rumos que estavam próximo à extinção de como que se tirava. Então tem um processo de se tirar o barro e se tirar o tanino. E tudo isso aconteceu através de uma assistência mesmo, tanto do Estado, tanto de pesquisa, isso a partir de um reconhecimento da importância da paneleira, do ato de fazer panela e da importância de goiabeiras para a nossa cultura. Então assim se colocou a resistência, né? O galpão foi transferido, é um local mais acessível, um local que é mais confortável para as paneleiras exercerem sua função. E eu costumo dizer que é basicamente isso, né? A partir do reconhecimento, e a nossa função sempre é fazer a manutenção disso, reconhecer a importância das paneleiras para que elas consigam, de fato, resistir aos processos de urbanização, não só urbanização, mas modernização da sociedade, que é muito importante e que, infelizmente, é um tanto quanto feroz quando a gente pensa as manifestações culturais e tradicionais. Sim. E o ofício das paneleiras das desfiadeiras, ele é majoritariamente feminino, né? Então, eu fiquei me questionando como que essas atividades, elas desafiam ou elas reforçam papéis de gênero aqui no estado durante a história do Espírito Santo? É porque quando a gente, por exemplo, circula por Goiabeira ou pela Ilha das Caeiras, a gente vê que esse ofício está muito ligado às famílias, né? Então, as paneleiras atuais normalmente são descendentes de outras paneleiras, e aí é um ofício que vai passando de avó para neto, para mãe, etc. E era muito ligada à formação mesmo familiar dessas pessoas, né? Era o marido que era pescador, ia para o mar, né?
e o filho era catadeiro e a mãe ficava para essa questão da cozinha, né? E infelizmente ou felizmente, a gente consegue colocar uma similaridade, por exemplo, com a questão das bezedeiras, né? Que é um ofício sempre que foi passado de mãe para filho, e isso, com o passar do tempo, existe uma considerável dificuldade de manutenção por 2 motivos, um bom e outro ruim, né. Eh, o bom é que, naquele tempo, as mulheres só tinham esse destino, né. Eh, restava à mulher unicamente continuar na casa, cuidar da casa e ser aquilo que, para essas comunidades, era ou ser paneleira ou ser desfiadeira. Eh então, hoje, obviamente não atingimos, né, a igualdade de gênero que é ideal, mas que hoje as mulheres têm uma maior liberdade para poder estudar, para poder fazer o seu trabalho e não necessariamente seguir aquele saber. E o ruim é, infelizmente, que isso vai se perdendo e no caso, por exemplo, das bezedeiras, e às vezes até pode ser colocado minimamente para as paneleiras, eh, o avanço, por exemplo, das religiões neopentecostais, né, que no sentido das benzedeiras, aquilo ali é colocado como macumba, como algo ruim, que é algo que não deve ser colocado, e e isso afeta diretamente, obviamente, a transição, né, do saber. Porque, como eu disse, o saber em si, dentro dessas comunidades, é muito dentro dessa questão da hereditariedade. A mãe apresenta hoje, se você, por exemplo, uso muito o sentido da benzedeira, porque também é algo muito ligado à comunidade de goiabeiras, mas também não pode ser usado para desfiadeiras ou para o ato de fazer panela, não existe uma cartilha, né, e majoritariamente também não existe um modo próprio de se fazer que tenha uma teoria única. Aquilo ali é passado no saber, né, aprende vendo. Até o ato de benzer, que as pessoas acham que precisa ter uma determinada sacralidade para fazer aquilo, uma mediunidade, não. É vendo a mãe fazendo, viu a avó fazendo, e isso vai passando de geração para geração. Felizmente, no caso das paneleiras, por ter aí um sentido turístico, né, e econômico, existem novas funções, né, principalmente de auxílio do Estado, ou então de que exista uma devolutiva econômica e aí você consegue, de alguma forma, manter esse saber, né. E, como você disse, reforça muito a importância da mulher, né. E isso acontece em vários elementos culturais, não só na paneleira. Por exemplo, se você for ver a banda de Congo, quem dita o ritmo musical da banda de Congo é a mulher. E majoritariamente essas pessoas que participam da banda de Congo da panela de barro são paneleiras também. Então está tudo ligado e isso reforça muito a questão da importância da mulher em elementos de manifestações populares que têm origem indígena e africana. Então vai na contramão dessa concepção da subalternidade da mulher, que é algo europeizado, que a gente vê da questão ocidental e oriundo da colonização, né? Mas quando a gente traz uma raiz africana, a gente vê essa grande importância da mulher, e isso aí extrapola não só o sentido cultural, mas também o sentido do fazer, que está na panela de barro, na desfiadeira e outros elementos. Interessante. Em contexto de globalização, o que você acha que são os maiores desafios, assim, para a gente poder preservar essas tradições? Olha, eu não digo nem globalização, mas modernização em si, né. A gente passa por um período em que essas manifestações populares e saberes ou tudo que esteja ligado às questões tradicionais, sofrem investidas não só no sentido do apagamento, mas também no sentido da apropriação. Hã, permanecendo no mesmo exemplo, que seria o território de Goiabeiras e as paneleiras, né. As paneleiras, por um tempo, elas passaram a desenvolver uma festa, que era basicamente a junção de todas as paneleiras, começaram com uma feira e acabou se tornando uma grande festa. Com o passar do tempo, aquela festa deixou de ser comunitária e, com o crescimento, cresceu o olho de muita gente. E aí a festa das paneleiras se tornou um grande evento. Zeca Pagodinho cantou no campo do 3 de Maio, por exemplo, ali onde hoje é o estacionamento de uma faculdade, né. Eh, e outros grandes artistas nacionais, pessoas esperavam a festa das paneleiras, que se tornou um grande evento. Mas aí se pensa, se tornar um grande evento é bom para quem? Para aquela paneleira que usava a festa das paneleiras para vender o seu utensílio, que ali se tornou um grande evento, será que beneficiou ela de alguma forma? Para a pessoa que curtia a festa comunitária, que ela tinha um sentido territorial para ela.
se tornou um grande evento, aquilo ali beneficiou ela de alguma forma. Então acho que a grande, e também o que a grande questão é, se a gente permanece também no engessamento pautado na tradição, a gente não consegue acompanhar a evolução da sociedade como um todo, né. Então o grande desafio que a gente tem é permanecer uma tradição em que as pessoas que fazem aquela tradição, aquela ação, né, aquela manifestação, e pessoas que estão envolvidas diretamente naquela questão territorial, consigam ser beneficiadas e que não sejam prejudicadas, obviamente, e que essa manifestação se desenvolva de uma forma que consiga, eh, acompanhar, né, os rumos da sociedade, da modernização e também da globalização. Então o grande desafio é esse, é permanecer na tradição e eu acho que é um desafio, mas a questão é muito simples, é sempre você entender, a importância daquela manifestação para aquele lugar e para aquela comunidade. E a partir daí desenvolver métodos de acompanhamento da mudança e modernização da sociedade. Acho que o primeiro passo é esse. E a partir daí, né, preservar e de alguma forma contribuir para a manutenção total dessa tradição, dessas manifestações. Sim, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu adorei nossa conversa, foi muito elucidativo e tenho certeza que para o público de casa também foi. Eu sou a Alice Souza Raimonde, esse foi o Reverso UFES e eu agradeço a sua atenção. Obrigado.